A gente tem que construir os produtos para suprir os problemas que as pessoas têm. Comprei o carro. Agora eu tenho que fazer o quê? Lavar o carro uma vez por mês ou uma vez a cada 15 dias. É um problema que vai surgir a partir do problema anterior, sacou? Entender toda essa jornada de problemas que vão aparecendo te dá oportunidades imensas, gigantescas, entendeu? Você tem que se apaixonar pelo cliente, não pelo produto. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Copcast. Hoje a gente vai conversar a respeito de funil, ou melhor, de experiência do cliente. Existe uma sequência lógica de produtos que você pode vender para o seu cliente, uma sequência lógica de sentimentos que são gerados e que vão gerar necessidades de construir produtos novos, né? E isso é o que a gente chama de construir, então, uma experiência, construir o funil de experiência do cliente, ou como construir o funil... Como é que chama o pessoal? Chama de outro jeito. Jornada. Desculpe, jornada do cliente, isso. A jornada do cliente, né? Então, a gente vai conversar a respeito disso, como você consegue colocar e concatenar produtos na ordem certa e o que fazer para conseguir vender mais para o mesmo cliente, que é o jeito mais barato de crescer o teu negócio. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. E comigo temos Robson Bernardes. Fala, Rafa, beleza? Tudo bom? Rafael Gondalini. Fala, Rafa. Pedro Ivo. Boa tarde, Tão Rafa. ligeiro, né? Natália Machado. Oi, Rafa. E Rodrigo Schmidt. E aí, galera, e aí, Rafa? Legal, é sobre isso então que a gente vai falar hoje, pessoal. Vamos nessa! Vamos conversar um pouquinho a respeito da jornada do cliente, fazer uma breve introdução a respeito do assunto, né? Toda empresa resolve um problema com seus produtos, né? Todo produto que é vendido, ele resolve algum tipo de problema, certo? Ou deveria, pelo menos. Senão não vende, né? Senão as pessoas vão acharem que resolve e não vende, né? O ponto é, aquele problema que a sua empresa resolve, que o seu produto resolve, não necessariamente, e muito provavelmente, né? Não é o único problema que a pessoa tem. Inclusive, uma vez que ela resolve aquele problema, provavelmente ela vai ter outros. Quer ver um exemplo, né? Uma vez eu fiz uma copy para um cara que vendia curso de sedução. Ele ensinava os meninos a conseguir as menininhas na balada, né? Antes do Tinder, pré-Tinder esse daí. Então não era jogo do texto, não era nada de internet ainda. Ele falava assim, cara... Era um Tinder offline. Então ele falava assim, cara, você vai ficar tão bom em ficar com as meninas em qualquer lugar que você for, que eu vou te ensinar, que vai ter muita menina no seu pé. Então eu vou te fazer de bônus, vou te dar de bônus um curso de como terminar o relacionamento com elas, de maneira que elas não fiquem bravas com você e ainda apresentem as amigas. Então... Qual seria o próximo problema desse pois cara? é, nossa senhora. Já fiquei imaginando. Meu Deus do céu, acho que é uma doença, né? Gravidez indesejada. Talvez fralda, sei lá, né? Enfim... Então, o ponto é, imaginem que esse caso era um bônus, né? Mas cada produto que você coloca no ar gera um problema. Então, por exemplo, comprei um ar-condicionado. Beleza, agora eu tô preocupado com a conta de luz, sabe? Que vai ficar alta a conta de luz. E isso acaba gerando, essa necessidade de novos problemas que vão surgindo, acabam gerando necessidade de novos produtos. Então, quando você entende essa jornada, que nem sempre a sua empresa resolve todos os problemas, mas é importante você entender... da onde o cliente veio e para onde ele vai no momento de comprar o seu produto, certo? Vamos conversar um pouquinho disso. O que vocês têm de opinião ou o que vocês já veem de exemplo que a gente poderia justificar pra galera? A nível de conhecimento também, como a gente, né, tem muitos alunos e tudo, quanto mais a gente estuda, às vezes a gente fala assim, poxa, eu preciso dar um passo a mais. Não sei esse negócio, agora que eu preciso saber, né? E tipo, qual que é o próximo nível também, né? Você masteriza aquele curso, tudo, você já sente necessidade de ir dando um step a mais, né? Um volume a mais, sei lá, uma mentoria, um mastermind, né? Eu acho que esses grupos também, eles surgem dessa necessidade de você se destacar um pouco mais de problemas maiores. Sei lá, sua empresa... Você conseguiu escalar a sua empresa? Você conseguiu vender mais? De repente, os seus problemas ali é diferente de alguém que está começando, né? Então, como que você vai selecionar e fazer parte de grupos, né? Novos produtos... para atender essa nova demanda que você tem na sua vida. Que antes você não tinha esse problema. Às vezes você não vendia nada, você não sabia, sei lá, nem o que era. Copywriting, por exemplo, né? Quando a pessoa não sabe o que é copywriting, ela não tem o problema de aprender copywriting. Isso. A hora que ela fala, nossa, existe esse negócio aí, eu preciso aprender. É o novo problema. Nossa, Exato. agora eu preciso resolver esse depois problema. Depois que você aprendeu. E depois que você aprendeu, você fala, nossa, agora eu preciso... exatamente, agora eu consigo cliente. Tanto que muitos alunos da SB Copy, né, eles descobrem o mercado digital, né, e daí aos poucos eles vão descobrindo os termos, eles sentem falta do copywriting, né, eles descobrem o que é,
e deles vão se aperfeiçoar nisso, né? E A gente depois tá em bem outras coisas. acostumado. É a Quando ele mentoria. descobre copyright, ele começa a ver que se ele não tiver estratégia, ele não consegue fazer Isso. copy. Daí Aí agora não. ele precisa de estratégia. A né? mentoria de viver de copywriting, por exemplo, é justamente um problema Resolve o problema de aceleração. É de isso aí. aceleração e de tipo assim, tá, agora eu sou um copywriter profissional, eu tô estabilizado, mas e aí? Eu não vou viver disso, não vai ser meu dia a dia? Os meus problemas, os meus desafios, eles estão no dia a dia, são outros, né? E aí você vai escalando. E é só uma visão, acho, talvez mais pragmática disso, que assim, quando a gente tá falando de processo aqui, pessoal. Se a gente for olhar muito bem, são coisas que acontecem, que geram outras coisas e assim por diante. Quando você for desenvolver o seu produto, o ideal, ou qualquer produto, qualquer estratégia, você tem que olhar do início ao fim todo o processo, até onde você vai. Claro, né? Ninguém vai resolver o problema de todos os problemas da humanidade. Embora tenha algumas empresas que tenham um conceito de canal, que é um canal no mercado, né? Que basicamente, o cara resolve do começo até o final. Vou dar um exemplo. A gente pega Uber. Uber qual que é o problema que o Uber resolve? Vários. Vou pegar um do motorista que é... Então, um problema de renda. Qual que é o outro problema que ele resolve? O deslocamento das pessoas. O que mais que a Uber vai fazer? Agora é Uber Eats. Beleza. O problema que a Uber Eats está resolvendo com o produto que ela tem é agora com entrega. O que mais vem depois disso? Daqui a pouco ela... Né? Tem o patinete. Beleza, que agora é outro tipo de locomoção. Aí qual que é o próximo que pode vir? Cara, entrega comercial, vender, né? alugar de carro. Hoje eles têm parceria, mas amanhã eles podem virar... Daqui a pouco, vamos supor que eles viram uma montadora. Eu sei que eu tô exagerando, mas não é tão exagero assim. Você pega empresas gigantescas, né? Como o próprio Google, como a Amazon, né? A Amazon, tipo, ela tem um tamanho e ela vai pegando... Agora a Amazon Prime. O que é o Amazon Prime? Não tinha antes, mas antes era só entrega. E aí você começa a construir olhando... Não só a jornada, porque acho que esse que é o erro, né? Não é só uma coisa depois da outra. Pelo menos não é assim que eu acredito. O funil ele não é tão linear assim. A gente tava falando disso um pouco mais cedo. Você tem a base linear da coisa, né? No exemplo do copyright profissional. Primeira coisa que o cara quer, é viver disso, ganhar dinheiro com isso. E depois, eu quero ganhar mais dinheiro, eu vou fazer isso mais rápido. Outra coisa, cara, agora eu quero montar um negócio disso. Então são várias soluções que você pode dar, e aí o que você tem que, na minha visão, é olhar isso de forma processual e entender o que você encaixa de forma natural. Porque uma das coisas que eu vejo é a gente tentar forçar o problema é tentar encaixar coisas que, tipo, colocar o quadrado no triângulo, entendeu? Isso, cara, não é uma forma que eu acho que funciona tão bem. Porque, olhando esse sentido, as necessidades são naturais, né? Surge o problema, você entende o cliente e tudo mais. Então, dando um exemplo aqui pra vocês, a gente fez lá, agora na mentoria, a semana do cliente garantido. Foi uma necessidade que eu vi da turma anterior, a gente criou pra essa. Cara, isso resolve um problema de todo mundo que tá entrando nesse backup. Beleza? Como que a gente encaixa isso? Vamos encaixar? Como? Então, ter esse olhar que não... Tem que tentar ser o mais natural possível, sem colocar o quadrado no triângulo, né? Naquela brincadeirinha. Porque senão fica forçação de barra e não necessariamente esse é o próximo problema que a pessoa vai resolver, entendeu? Inclusive é por isso que a gente usa o conceito do funil invertido, né? É isso que eu tava pensando, exatamente. A gente não quer forçar nada, né, em ninguém, mas sim respeitar. Como modelo de tá negócio desse backup, faz parte da nossa cultura, né? E nem todas as empresas têm isso. É por isso que você vê muita empresa quebrando, porque ela fica ali dentro daquele mundo dela e não quer realmente ver o que as pessoas estão pedindo. E o que eu acho legal, por exemplo, eu aqui, né, dentro desse backup, eu vejo que a gente tem uma flexibilidade muito grande. A gente não é apegado, né? Se a gente vê que tem, por exemplo, o cliente garantido. Surgiu uma necessidade, a gente faz aquilo. Por quê? Porque a gente quer que a pessoa cresça com a gente. Foco no resultado, inclusive, foco no resultado, né? foco nas pessoas que estão com a gente, ajudando. Não é pensar num produto pelo produto, mas é o que a gente pode fornecer para as pessoas que estão com a gente para realmente, de fato, ajudar ela, né, e ir crescendo cada nível. Isso eu acho excepcional. Eu vejo uma coisa também que, assim, quando um copywriter, ele pega um projeto, às vezes vai lá na Peer, né, fazer lá com a gente e tudo, e aí ele chega com uma ideia, fica, cara, é isso daqui, porque as pessoas, a empresa é assim, assim, assado, ele tá muito apegado no que a empresa faz. Só que ele não entendeu qual é a necessidade que tá resolvendo.
Esse é o erro clássico. A gente se preocupar com o produto e não com a pessoa. Exato. E aí fica difícil dele entender ou até escrever, né? Entender, no caso, a jornada que o cliente vai fazer, tipo, por que o cara tem que comprar aquilo. E o principal é como que ele vai vender aquilo. Veio, por exemplo, uma empresa de cupom de descontos, né? Foi o que veio, assim, que ficou marcado, foi a última que eu fiz. Cara, tava confuso, porque ele colocou algumas coisas lá no meio. Eu não sei se você tava comigo no dia ou era o Rafinha. Mas eu acho que eu sei qual lead é essa. Não, legal. E assim, por que tava confuso? Porque a empresa veio mudando algumas coisas no meio do caminho, então eles não tinham uma ideia fomentada, assim, sabe? Não, é isso aqui e esse é o carro-chefe. A empresa fazia várias outras coisas e tinha também ali um cupom de desconto que valia em vários lugares. E o cara não conseguia escrever direito. Né? Inclusive, é uma copy que eu até vou analisar de novo agora essa semana. Então, assim, a jornada do cliente pro cara que é um copywriter, né? Que tá ouvindo a gente, ele tem que entender qual é o problema real que resolve na vida daquela pessoa. E o problema, especialmente a percepção do problema. Né? Porque às vezes você acha que tem um problema e você não tem. É aquela famosa história que o pessoal fala de você vender o que a pessoa precisa, vender o que ela quer e entregar o que ela precisa. Né? Então, muitas vezes, o problema que ela acha que tem quer ver um exemplo? Inúmeras vezes, se não todas as consultorias que eu vendi, a pessoa achava que tinha um problema de copywriting. Aí eu ia lá e ela tinha um problema de marketing. Ela não tinha um problema só de copywriting. Copywriting era só o sintoma. Era a última etapa do negócio. Ou de fluxo de caixa, né? Ou muitas vezes de fluxo de caixa, ou de várias outras coisas, né? Então, ou o cara não tinha o produto, ou ele tinha um produto que não era o que as pessoas queriam comprar. E aí você tinha que convencer o cara de que, você precisa escutar as pessoas. Quantas vezes o pessoal quis me contratar para fazer copy de um produto que ele falava assim, não, já criei o produto, tá tudo pronto, é só colocar no ar e vender. Só jogar tráfego. Sabe? A só primeira jogar pergunta tráfego, é quão apegado você tá a esse produto? Porque então. existe uma chance. Quase todas as vezes a gente mudava, se não tudo, quase 90% do produto, né? Porque não é o que as pessoas estavam querendo comprar, né? Então não adianta você forçar, ou melhor, você quer mostrar uma nova ideia, uma nova forma, criar uma nova necessidade, é possível, mas é caro. Né? Então é caro. Então, por exemplo, existe aqui em Campinas uma empresa que foi investida pelo George Soros, né? Bilionário americano, né? Então, ele investiu numa empresa de telecomunicações aqui. E o que acontecia? Ele falava, cara, as pessoas têm uma internet em casa e uma internet no celular. Falou, e se eu fizesse um negócio que desse para ele levar para onde ele fosse e que quando ele estivesse em casa ele usasse a internet e quando ele estivesse fora de casa ele usasse a mesma internet? Não precisasse ter 2 planos, né? E ele criou essa empresa. Era um negocinho, uma caixinha branquinha, assim. Vendeu no Brasil inteiro esse negócio. E explodiu de vender, né? E olha que louco. Já estava suprida a necessidade de internet da pessoa. Mas provavelmente a pessoa se preocupava. Quando ele mostrou, fala assim, por que você vai pagar 2 planos se você pode pagar um só? É tipo a mesma estratégia do iPod. Que ele fez. Ele vendeu o iPod dizendo, você pode ter música, você pode ter isso, tudo aquilo no seu bolso. No iPod, né? Tipo, ele pegou coisas que já existiam. No celular, você disse. Na época que ele apresentou, o Steve Jobs, acho que apresentou o iPhone, não. o iPod. Não, o iPhone. Não. Antes ainda. O iPod, quando ele foi vender, ele pegou coisas que já existiam, que era tipo assim, a música que você tinha que ter. Tinha o CD player, tinha lá o Discman, tinha não sei o quê. E ele juntou nessa primeira versão. Mas eu acho que foi no Não, celular. gente, é no celular, gente. É no celular mesmo. É o iPhone. celular, é a história do celular. Isso aí é a história do pitch do primeiro iPhone. Que ele juntava um aparelho de música, um aparelho de internet e um telefone. Ou seja, ele pegou coisas que já existiam, mas ele que você misturou, tem uma do bolso também, mas é um menorzinho lá. Mas enfim. Isso. Fui impactada. Então, mas aí que tá. Exatamente. Isso não era uma necessidade. Mas quando você mostra uma coisa que resolve um problema de um jeito melhor, né? Você cria um problema, exatamente. Assim, olha, eu consigo resolver o seu problema do jeito mais fácil, mais barato e mais rápido. Quer ver um exemplo que a gente tava falando no carro? Eu por causa da Alexa, né? Eu tenho uma Alexa e eu falei assim, gente, eu tô tão bem acostumada com a Alexa que antes dela eu tinha uma caixinha de som muito massa. E eu me achava o máximo com aquela caixinha de som, sabe? Qualquer lugar, ia trabalhar, ia sair, levava minha caixinha de som. Aí hoje, quando eu ligo ela, eu já não acho mais ela legal, porque eu não posso dar o comando de voz pra ela. Então, pra mim, a experiência de eu só chegar e falar assim, volume, sei lá, baixa, Alexa, volume 2. Não preciso ir lá pegar meu celular, tá do meu lado. Eu poderia fazer isso na caixinha de som, mas eu falo, puxa, vou ter que pegar meu celular pra baixar. Não é um comando de voz, entendeu? Ou troca a música, essa música é chata, troca.
né? Tipo, você vai tomar banho. Tipo, eu tomando banho com uma caixa de som, eu falo, nossa, botei uma playlist, essa música é horrível, acabou o meu banho. E se eu falo, pô, se fosse a Alexa, era só falar assim, Alexa, troca. Então, mas o ponto Você tá é criando o ponto necessidade importante. na gente, que eu tô com vontade de comprar Aí, agora. mas aí Eu tá. pensei a mesma coisa, cara. Não, mas é muito meu, massa. Mas o ponto não é dá pra importante. retroceder, cara. Quem é A que, minha tá, caixa quem de é que som fez já a era. Alexa? Foi a Amazon. Amazon. A Amazon. Olha a quantidade de dinheiro que eles têm pra criar uma nova necessidade nas pessoas. Entendeu? Isso Então, mesmo. assim, E aí eu falo do o meu canal. ponto é, Quantidade de existem informação. necessidades que já existem, já estão aí, e que se você suprir essas necessidades, aliás, que você precisa conhecer profundamente a pessoa que compra de você. A gente sabe hoje, por exemplo, que quem compra o copywriter profissional e quer ser um copywriter profissional, quer isso não necessariamente porque ele gosta tanto de copy assim, pelo menos no começo da jornada dele. Ele começa a ver copywriting como uma alternativa de trabalho, porque ele entende muito de marketing, estudou tudo, só que não Ele conseguiu ter curte, resultado. né? Tá com negócios e tudo mais, e esse é um caminho. Isso, Quer ver ele não outra conseguiu coisa, ter ó? resultado. E a gente dá alternativa. Vou vender a Alexa pra todo mundo. Ó, o link está aqui embaixo. mas, ó, Não, há horas, por exemplo. Horário. Muitas pessoas usam relógio não muito mais pra ver hora, né? Sim. Hoje em dia. Então eu vi a hora no meu celular. Eu não vejo mais. Eu pergunto pra Alexa. Conta, calculadora. Eu não pego meu celular pra fazer calculadora. Nossa, legal. Eu pergunto pra Alexa. É então, assim, muito legal. tudo. Eu faço uma rotina do que eu quero com ela. Tá então, louco, assim, virou eu não- amigo, né? Então você Era um pode amigo falar, Alexa, imaginário. cheguei em casa. Aí ela Funcionário. acende a televisão, ela liga o acende, ar-condicionado. Ninguém mais quer ir lá. É tipo tirar Virou o controle escravo. remoto da televisão. E quem quer saber um pouquinho mais sobre Entendeu? as assistentes virtuais, só ouvir o nosso episódio do Copcast que a gente fala que o Rafa conversa com o Jonatas Freitas. Ah, massa, Ele verdade. falou mesmo. Verdade. Se você Tem pulou 2 e chegou episódios com aqui, ele. né? Mas, ó, sabe uma coisa que é muito massa sobre isso? E aí, a questão do problema? Uma vez que você consegue mostrar pra pessoa e ela expande... Acho que Einstein fala isso, nem sei. Mas enfim, não vou roubar a citação de Uma ninguém. mente que se expande jamais volta ao Rodrigo lugar. Schmidt. Né? fala. Essa parada aí, que é muito isso. Eu não sei exatamente, mas Não sei se é pra isso, mim, eu mas- absorvo o conceito da parada. Meu, você mostrou uma possibilidade que a hora que a pessoa vê, ela fala, velho, eu vivia sem isso, mas agora eu sei que isso existe. É isso aí. É. Não dá pra fingir Não que eu dá não pra- sei mais. Mas é o que o Steve Jobs falava, que as pessoas não sabem o que elas querem. Você tem que Até que dizer você pra mostre elas. pra elas, né? Exatamente. Uma É, vez eu que você mostra, ela fala, puta, isso Não seria tem como não fantástico. ter, Não. entendeu? E o Henry Ford, né, que ele falava que se ele fosse fazer uma pesquisa com as pessoas, elas iam pedir cavalos mais rápidos, né? É, Ninguém ia falar assim, nossa, eu quero um carro, tipo, um negócio mecânico. Inovação, né? A Não, inovação. o que Verdade. eu acho legal também é porque não fica só nesse nível, como eu tava falando pros meninos. Você pode. É divertido também. Tipo, você pode pedir pra Alexa rotar, entendeu? E eles mandam e-mail falando: peça para Alexa rotar. E veja o que vai acontecer. Então, assim, eles fazem também o entretenimento. É isso que eu tô falando quando a gente fala daquela coisa de dar informação, porque ela agrega valor. Faz mas fazer ele parte da sua vida, literalmente, né? Em todos os Exato. sentidos. Então, ela vai se adequando pra. Olha como isso é inteligente, um produto como a Alexa, assim. Muito legal. E tem uma coisa que você que é copy, né? Se você vende para clientes, né, consultoria ou freela, ou se você é parceiro com alguém, entenda que você precisa pensar de alguma forma em vender mais de uma vez para o mesmo cliente. Né? Por isso que até o que a gente está falando aqui, que é o funil, né, no caso. Por quê? Porque primeiro que você é mais barato e segundo que você consegue ganhar mais dinheiro também com isso. Então, E hoje... você vai fidelizando a pessoa, né? Porque você tá Exato. resolvendo os problemas dela. Exato. Hoje mesmo a gente fez uma análise, né, um funil nosso aqui, numa reunião que a gente estava estratégica, e a gente viu claramente que conforme ia subindo, né? Que é o nosso funil invertido, né? Conforme ia subindo as coisas, a gente percebia, pô, tá criando necessidades e não tem aqui. A gente precisa ocupar esse espaço. Enfim, são várias coisas. E isso acontece em todos os mercados. Então, por exemplo, eu trabalhava numa empresa que fazia graxa, né? Óleo, graxa, essas coisas, né? A gente não pegava A gente fabricava o mesmo óleo. Tem uma empresa na Argentina que é a YPF. É uma Petrobras de lá da Argentina, tá? Eles são gigantes. E a gente que fabricava aqui. E a gente não pegava os mesmos clientes que eles tinham aqui no Brasil. A gente fazia, colocava no frasco e ia pras autopeças, pras lojas venderem, né? Aí eu ficava me perguntando, falei, cara, como que a gente não consegue vender que é o mesmo óleo? Por que a gente não vende pro mesmo cara? Por que a gente pega o final, né? Tipo, o cliente que quer pagar mais barato, ou que quer um produto de classe B ou C. Isso é completamente... É a jornada de produto. Tipo, pô, você faz o produto, você tem que dar um jeito de entregar no cara. Você tem um produto que o cara consome. Você precisa entregar nesse cara.
copywriters. Tem várias pessoas querendo copies aqui. O Rafa cansou de falar. Escreva lá, faz um anúncio, não sei o quê. Só coloca isso, sou copywriter, né? Cara, você tem uma habilidade que você consegue fazer com que a pessoa ou ganhe dinheiro ou venda mais, alguma coisa assim. Venda isso pro cara, dá um jeito de chegar no cara. Já tem gente querendo, não invente. É isso aí. É só ajustar o produto. O cliente já tá batendo na porta. A sua dificuldade é menor do que fazer um iPhone, que é criar uma nova necessidade na pessoa. Você tem que surfar as ondas que já existem, né? E mais uma vez, é por isso que eu falo... Cara, o Jay Abraham fala muito isso. Você tem que se apaixonar pelo cliente, não pelo produto. As pessoas querem resolver problemas. Se você... Por exemplo, a Apple é uma que agora tá deslizando, na minha opinião, a respeito disso, mas foi muito tempo elas foram assim. Eu vivi pra ouvir isso. Não, mas eles estão mesmo, faz um tempinho já que eles estão deslizando. Mas enfim, o ponto é o seguinte... Eu ouvi que você vai comprar o Microsoft. Não exagera. Vocês ouviram? Não exagera. O meu ponto é o seguinte a respeito disso. A gente cria um relacionamento tão forte com a marca que você quer que ela resolva o problema pra você. Se a Apple lançar um ar-condicionado, eu compro. Sacou? Então, por quê? Porque eu sei das qualidades que eles têm e se eles falarem que vão resolver outro problema da minha vida, eu compro a solução que eles estão oferecendo por causa da marca que tem, né? Então, é construir um relacionamento e entender o que as pessoas vão precisar, inclusive logo antes de comprar o seu produto, ou seja, da onde elas estão vindo, né? Então, eu comprei o carro. Agora eu tenho que fazer o quê? Lavar o carro uma vez por mês ou uma vez a cada 15 dias. É um problema que vai surgir a partir do problema anterior, sacou? É o que a gente falou lá. O cara compra o curso do... compra um livro, de copywriting e começa a ver e fala assim, nossa, eu quero ser um profissional desse negócio. Aí ele vem e procura a gente. Aí a hora que ele se forma como profissional, o próximo passo é o quê? Quero cliente. Aí ele tem cliente. Aí o próximo passo é o quê? Agora tem que entregar. Aí depois o quê? Aí aumenta cliente. Consegue também. entregar isso. Agora é aumentar ter 2, cliente. 3. Eu quero ter 2, 3 ao mesmo tempo. Dá pra fazer? Ou seja, Aí você tem que gerenciar uma equipe de copywriter. Estruturar um negócio. Cria um né? negócio. Aí começa a ganhar dinheiro. E aí você começa a falar, caraca, e agora? O que eu faço com esse dinheiro? Tipo, você ganhou tanto dinheiro que você tem que investir. Agora você tem que aprender a investir. Entender toda essa jornada de problemas que vão aparecendo te dá oportunidades imensas, gigantescas, entendeu? E é por isso que eu acho muito interessante essa questão de você ajudar e construir relacionamento com as pessoas, né? Até porque muitas vezes o produto que você faz, ele nas primeiras vezes, ele tem erros, ele tem problemas, ele não é exatamente aquilo que você precisava ser, né? O primeiro iPhone, por exemplo, tinha um monte de problema, que no segundo resolveu alguns, e no terceiro resolveu alguns outros, né? Então, agora, por exemplo, o próximo iPhone estão dizendo que não vai ter mais aquele nudge, né? Aquele pretinho em cima, né? Vai ser uma tela completa, não vai ser mais aquele negócio. E aí, olha só que louco, né? A Apple vendeu o iPhone X, que tinha a tela completa, sem botão, mas tem um nudzinho lá em cima, né? Que é aquela partezinha preta, né? Aí a Samsung foi lá e criou um celular que não tinha aquilo, né? Que tem só um buraquinho da câmera ali e a tela dá a volta. E a Apple não fez isso. Por que eles fizeram isso? Porque existia um problema que foi criado por um produto anterior, né? Enfim, a gente tem que construir os produtos ao redor e para suprir os problemas que as pessoas têm, né? E quanto mais, eu vou voltar, quanto mais natural for essa evolução, melhor, mais alinhado tá e mais fácil de você vender e sustentar isso. Então, oferecer o que as pessoas precisam no momento que elas precisam, né? Eu gosto de um conceito que o próprio Damasio fala, que a gente já aplica, né? De uma certa maneira, tanto utilizando esse funil invertido, que, se não me engano, ele fala de andar com quem quer andar, correr com quem quer correr e parar com quem quer parar. Então, tipo, a ideia dele é justamente isso, oferecer a solução que as pessoas precisam no momento em que elas precisam. No final das contas, é sobre isso a jornada, né? Eu foco nas pessoas, né? Não nos seus produtos. Exatamente. Então é isso, não crie produtos sem pensar nas Foco pessoas. no produto é muito antigo, né? É muito antigo. Porque antes era difícil produzir. Então você fala assim, se eu fizer um carro, todo mundo vai querer. Aí você ia lá e fazia o carro, aí todo mundo queria, entendeu? Hoje não, cara. Hoje a produção é muito fácil, né? Então qualquer um pode ter uma marca de qualquer coisa. Enfim, o futuro ainda é mais brilhante nesse sentido, né? Daqui a pouco você vai estar imprimindo em impressoras 3D qualquer coisa que você precisar. Quero um martelo. Imprime o martelo ali, rapidinho, pronto, já usa o martelo, depois pica, joga fora, faz outra coisa. Enfim, né? Sim. Esse é o nosso futuro, né, meus queridos? Bom, muito interessante o nosso papo sobre jornada do cliente. Gostei bastante dessa nossa conversa aqui. E é isso, então. Lembrando que toda terça-feira tem episódio novo do Copcast. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo pra vocês e até lá.